Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje vamos falar dos jogos de domingo, né, do Campeonato Brasileiro. Cara, vou tentar ser curto, cara. Ontem eu gravei o podcast do sábado, eu gravei mais de 1 hora. E o objetivo é esse, né? É tentar gravar meia hora, mas você vai falando, cara. E aí vai vindo, vai indo e quando vai ver já passou de 1 hora. Vamos ver se eu consigo manter enxugado hoje. Mas não sei não, né? Tem muita coisa para falar de Fortaleza, de São Paulo, né? De outras equipes também. Vamos começar por Avaí e Cuiabá. Avaí 1, Cuiabá 2, tá? O Avaí é um jogo que o Avaí saiu na frente, gol do Eduardo. E o Cuiabá consegue uma virada, né? Gols do Valdívia e do Joaquim. O Valdívia, aliás, fez o gol, né? Não comemorou, ex-time, tudo lei do ex, né? Fez aquele gesto de, né, meio de calma, né, diferente do Gabigol, né, que fez toda aquela farra em frente à torcida do Santos. Assim, uma coisa que eu queria falar dessa partida é fazer uma reflexão em relação à partida que o Avaí fez contra o Palmeiras, né, que foi um empate, né, o Avaí jogou bem, o Eduardo Barroca falou que foi para aquele jogo, né, para vencer, né? Nós nos preparamos para vencer o Palmeiras, não para se defender, não para empatar. A gente veio para vencer, né? E legal, sim, foi uma partida bacana, um nível de enfrentamento legal, conseguiu o empate. E o Abel Ferreira, e eu até critiquei o Abel Ferreira após o jogo, né? A coletiva, ele falou o quanto que isso vai custar para o Avaí no restante, nas próximas rodadas, né? E custou caro pro Avaí, de fato, tá? Agora a gente vê o reflexo disso. E por que eu faço essa reflexão? Porque empatar com o Palmeiras, líder do campeonato, naquele momento e continua líder hoje, é legal, assim, é um negócio heróico, é uma coisa que você olha, põe no seu currículo e fala, cara, fizemos um jogaço contra o Palmeiras e empatamos, né? Saímos na frente, tomamos uma virada e empatamos. Agora, o jogo mais importante para o Avaí vencer era esse, né? Contra o Cuiabá, um adversário direto, né, para as pretensões das duas equipes de se manter na Série A. Então, hoje, o Avaí é o 11º colocado, o Cuiabá é o 12º, ambas as equipes ali fecham, estão ali naquelas últimas equipes que se classificam para a Sul-Americana, mas o Avaí estaciona com 18 pontos, o Cuiabá chegou, o Cuiabá não, tô vendo Curitiba, perdão. Deixa eu pegar o Cuiabá, tá na zona do rebaixamento. Nossa, olha a confusão. É o Curitiba, já vou falar de Curitiba daqui a pouco. O Avaí tem 18 pontos, estacionou. E o Cuiabá tá na zona do rebaixamento com 16, apenas 2 pontos de distância, né? Então você vê assim, o Avaí tá numa posição de tabela que o classifica para Sul-Americano, mas tá apenas 2 pontos do Curitiba, do Cuiabá. Oh meu Deus, eu vou pedir perdão, peço perdão aqui aos torcedores, às agremiações, né? Pelo amor de Deus, né? Curitiba e Cuiabá, né? Peço perdão aqui mais uma vez ao ouvinte, né? Aos torcedores, às entidades, enfim, aos jogadores, porque erro bizonho aqui, mas vamos seguir. Eu vou confundir mais algumas vezes, então já vou pedir desculpa de antemão, né? Para as possíveis vezes que eu possa errar. Devo ter falado no começo aí Coritiba, né? É Cuiabá, tá? Então tudo que eu falei de Coritiba até agora, na verdade era Cuiabá. Até vi errado na tabela. De tão que eu quero falar do jogo do Coritiba porque é por causa do que aconteceu no final da partida, né? Contra o Fortaleza. Foi uma vitória para ficar marcado, né? Pro torcedor do Coxa, né? Então, quando eu falar de Coritiba, eu vou falar Coxa, justamente para não confundir. Então essa é a partida mais importante para o Avaí ter vencido. Porque se vencesse, abriria, né, uma vantagem. Está estacionado 18 pontos, chegaria a 21. Né, encostaria, por exemplo, no Flamengo, próximo ali de uma classificação para o G6. É óbvio que assim, nesse miolo de tabela está muito achatado. Está todo mundo muito próximo. Mas ali onde o Avaí se encontra, meio de tabela, hein? Apenas 2 pontos do Cuiabá. Quando eu falar Coritiba é Coxa. Do Cuiabá. Meu Deus do céu, cara. Hoje a cabeça tá uma porcaria. Apenas 2 pontos do Cuiabá. Então, assim, a vitória não, o empate contra o Palmeiras foi heróico, foi bacana, assim, é algo para
para você olhar e ter orgulho. Mas ela só serviria se isso servisse de motivação para o elenco. Empatamos com o líder, podemos jogar mais, e isso engrenasse uma sequência de vitória. Veio uma derrota de virada, né? Contra uma equipe que está brigando diretamente contra as... Então, não adianta você vencer o líder do campeonato ou você empatar com o líder. Isso é legal, porque não deixou escapar pontos em casa. Mas se o Avaí for rebaixado, não é esse empate contra o Palmeiras que será lembrado. Esse empate será lembrado se o Palmeiras não for campeão do campeonato. Aí pro lado do Palmeiras, vão olhar, olha, aquele empate com o Avaí custou caro. Mas se o Avaí eventualmente for rebaixado, e longe de mim querer que isso aconteça, eu gosto muito do Avaí, já falei aqui, time do coração do Guga, né? Guga, para quem não sabe, ex-número 1 do mundo tenista. Então, se o Avaí eventualmente for rebaixado novamente, o que vai ser lembrado no final da temporada, no resumo do final da temporada, na revisão do final, é isso aí. Não vai ser um empate que foi heróico contra o Palmeiras. Vai ser essa derrota contra o Cuiabá, que saiu na frente e tomou uma virada. Então, assim, às vezes é aquela tal da mobilização, né? Se você se mobilizar para jogar contra o líder, mentalmente, né, é uma coisa legal. Pô, vamos enfrentar o líder. Mas esse tipo de trabalho, ele tem que ser feito quando você vai enfrentar um adversário direto. Não adianta você fazer um jogão contra o líder do campeonato, o vice-líder, né? Os times do G4, os times não adianta. Se você não for e vencer, ainda mais jogando em casa, né? Ainda mais jogando na ressacada, e vencer um adversário direto, você tá fadado ao rebaixamento. É isso, assim, porque para você não ser para você ser campeão, você tem que tirar pontos dos que estão disputando com você. Para você não ser rebaixado, você tem que tirar pontos daqueles que vão disputar com você. Isso é um negócio, isso é uma conta muito óbvia, né? Então, assim, é aquela coisa. Não gostei do discurso da Abel e continuo não gostando. Mas agora é fácil a gente olhar e falar, pô, realmente, se o que foi mobilizado de esforço para jogar contra o Palmeiras, é óbvio que na cabeça do Eduardo Barroca, pô, vamos ter uma semana de descanso, a gente consegue se mobilizar igual, mas não houve uma mesma mobilização, essa que é a verdade. Então, é aquela coisa, no final da temporada vai ser história. Se ficar na Série A, o empate contra o Palmeiras, pô, que legal, mano, empatou com o líder. De repente pode ter custado o título do Palmeiras, vamos falar, custou o título do Palmeiras o que a gente fez, né? Somos bravo. Agora, se for rebaixado, vai ser lembrado desse jogo, né, contra o Cuiabá, que sai vencendo e toma uma virada, jogando em casa, jogando a ressaca. Quando você joga em casa, né, o que se imagina no planejamento da temporada é uma vitória. É 3 pontos. A exceção de você jogar contra os líderes do campeonato. Mas quando você joga contra alguém que está disputando diretamente os seus objetivos, o que tem que entrar na conta é os 3 pontos. Agora vai ter que correr atrás dos 3 pontos, né? E não é uma coisa fácil, né? Foi bom correr atrás dos 3 pontos. Parece que é fácil, né? É uma coisa que o Vitor Pereira falou, assim. Depois do jogo contra o Fluminense, ele falou, cara, assim, faz sentido, mas assim, ele falou assim, perdemos esse jogo, mas esses 3 pontos dá para recuperar. Como se fosse fácil, não é tão fácil assim, mas o que ele falou fez sentido, porque ele usou no contexto de que se for eliminado contra o Boca, não dá para recuperar. É um mata-mata. Então tem que ir tudo ou nada agora. O Campeonato Brasileiro te permite recuperar, mas claro que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil, eu só tô fazendo esse parênteses aqui. Então, assim, não adianta. Assim, foi legal, foi bacana, sim, mas a mobilização, o esforço, e não só a mobilização física, a mobilização principalmente mental, para você jogar uma partida tem que ser baseada nesses fatores. E o Avaí perdeu mais uma partida, né, que o Avaí deixa de pontuar, pontos importantes, contra o adversário direto, porque a mobilização não foi a mesma. Então, assim, adianta ter feito um jogão contra o Palmeiras e perder pro Cuiabá? Não adiantou nada, né? Então, assim, é essas coisas que a gente sempre fala e todo mundo sempre fala. Mas parece que é mais legal, né? Você enfrentar os times do G6, do G4, do G6, ganhar deles, do que ir lá e você enfrentar o Lanterna e ganhar, né? Parece que é mais legal isso. E ficar o restante da temporada sofrendo. Não sei, assim, essas coisas que... e eu faço essa crítica
Porque eu, mais que ninguém, não quero que essas equipes sejam rebaixadas. Por isso que eu faço essa crítica. E todo ano a gente faz essa crítica aqui. E é impressionante, né? É a coisa mais óbvia do campeonato de pontos corridos e parece que as pessoas não aprendem, né? Os treinadores não aprendem. Então, assim, é legal, faz parte do... Pô, coloca no currículo isso, né? Mas o que vai pesar mais no currículo é o rebaixamento, né? Eu acho que isso eu acho que isso é mais crítico, né? Então é a mesma coisa que eu falo do Fortaleza. É mais legal você estar numas oitavas de final da Libertadores, eventualmente chegar numas quartas, para poder dizer, chegamos às quartas de final da Libertadores na primeira participação. Mas aí, o que adianta tudo isso se for rebaixado no mesmo ano? Né? É igual o Palmeiras. 2012, se eu não me engano, né? Campeão da Copa do Brasil, foi rebaixado. O que adiantou? Hoje o torcedor e a imprensa esportiva só lembra do título de 2012. Por quê? Porque quando entra na contagem, né, de taças da Copa do Brasil. Mas aquele título não significou nada, porque culminou com o rebaixamento. Então não adianta, assim, esse troféu, essa satisfação de, poxa, nos preparamos para vencer do Palmeiras. Legal, vale isso. Mas se isso não se reflete em vitória na ressacada no jogo seguinte, não adiantou nada. Né? E de fato não adiantou nada. Né? Foi apenas um ponto em 3 jogos e tá aí, né? Tá estacionado e muito perto do próprio Cuiabá, que é um time que tá na zona do rebaixamento. Vamos seguir, é que eu tô tentando fazer um podcast mais rápido, mas já falei demais aqui desse jogo do Avaí. América e Goiás 1-0, tá? O América, enfim, jogo das equipes. E aí, tudo que eu falei de Avaí, a gente tira o chapéu para o América. Porque tá enfrentando o Goiás, tá jogando em casa e você precisa pontuar. Em casa, contra um adversário direto, você precisa dos 3 pontos. E foi isso que o América fez. Ganhou, chegou aos 18 pontos, os mesmos 18 pontos do Avaí, inclusive, mas um pouquinho abaixo, né, nos critérios de empate, 13º, mas segue lá, né, a 1 ponto do Goiás, que voltou ao Z4, né, todo mundo muito próximo, né, todo mundo muito próximo, mas era uma vitória fundamental para você não deixar escapar, para você seguir no páreo, né, para essa briga ficar possível, porque se a gente olhar hoje Juventude e Fortaleza, a briga ela já é desigual, né, pela distância em pontuação. Do Cuiabá para cima é uma briga ainda possível. Uma rodada muda tudo. Uma rodada o time sai do rebaixamento. O Cuiabá agora sim, né? Antes estava distante. Mas uma vitória agora já pode tirar o time da zona do rebaixamento. Então essa vitória contra o Bahia foi muito importante, né? E aí é aquela coisa, assim, da tal da mobilização. Como que as equipes se mobilizam para fazer esses jogos? Não adianta. O Cuiabá ir lá e vencer o Corinthians. Legal, ganhou do Corinthians. Mas não adianta você ir lá e depois, nesse caso, se perdesse do Avaí. Precisava arrancar pontos do Avaí. Então é a tal da mobilização, né? Não adianta você ir, de novo, você repetitivo, como diria Mauro Betti. Não adianta você jogar contra os times do topo da tabela, fazer um grande jogo, ir para coletiva como herói e depois perder contra o adversário direto. Não adianta nada, né? Foi um jogo equilibrado, né? Jogo de... Sim, 2 equipes do desespero, né? 2 equipes de desespero, mas o Coelho se saiu melhor. Dá uma afastada do Z4, mas eu falei, vou repetir, tá? Segue todo mundo muito próximo e vai seguir assim. E essa briga dos adversários diretos, principalmente jogando como mandante, é fundamental fazer o que o América fez. É por isso que eu estendi tanto na crítica ao Avaí, porque, pô, era uma obrigação fazer os 3 pontos, né? E ver afastar um pouco mais a zona do rebaixamento. Tá muito perto ainda, tá no meio da tabela, tá bacana, tá longe, né? Em posição de tabela, sim. Mas mais uma rodada de resultado negativo vai cair, né? A queda vai ser muito grande, porque tá todo mundo muito próximo, tá? Coxa e Fortaleza, agora sim. Coritiba, agora sim, ó, pedi perdão de novo, porque tava falando de Cuiabá, fui falando Coritiba e confundindo, né? Inclusive até em posição de tabela. E não é desculpa, obviamente, né? Mas pedir desculpa aqui. Falar desse jogo, Coritiba e Fortaleza, cara, foi
foi uma loucura, né? Porque o Coritiba sai na frente e o Fortaleza, obviamente, um mistão, pensando no próximo jogo contra o Estudiantes na Libertadores, equipe que poupou jogadores, mas foi superior em termos de posse de bola, né? De produtividade de pouca efetividade, assim como o Palmeiras, por exemplo, produziu muito, pouca efetividade. Né? O Fortaleza tem sido assim no Campeonato Brasileiro. O Coritiba sai na frente, seguiu a mesma tônica de vários e vários jogos que o Fortaleza fez ao longo desse Campeonato Brasileiro até aqui. É superior, tem posse de bola, é vertical, cria oportunidade de gols, pouco efetivo, né? E os adversários punem. Não foi diferente, tá? O Coritiba sai na frente, primeiro tempo, segundo tempo, o Coritiba, o Coxa tem o Natan expulso e com esse jogador a mais, né? O Fortaleza conseguiu chegar ao gol de empate com o Abraão, mas aí, cara, no final do jogo, assim, não é a temporada do Fortaleza de fato, né? O José Hugo consegue fazer um gol, né? Briga ali na disputa de bola e consegue fazer o gol. Gol da vitória, né? E no momento que assim, o Fortaleza tava com um jogador. E é assim, impressionante. Eu tava ouvindo o jogo e muita pressão do Fortaleza, muita pressão. Indo pra cima, tentando. Né? De novo, com um jogador a mais, ficou ainda. Colocou, né? O Vojvoda começou a colocar os titulares, né? Então entrou Lucas Lima, entrou Pikachu. E para tentar aumentar a produção ofensiva, para tentar buscar um gol de empate e eventualmente buscar a vitória. E chegou o gol de empate, criou muito, eu falei, teve muita posse de bola, tentou criar boas oportunidades, mas pouca efetividade, é aquilo que eu sempre falo, pouca efetividade, né? Por que eu falo isso? Porque assim, pode parecer que foi um jogo que pro torcedor do Coxa foi tranquilo. Não, os caras não fizeram nada. O torcedor do Coxa devia estar muito tenso. Igual o torcedor do Furacão, né, com o jogo contra o Palmeiras, que apesar de sair na frente, o Palmeiras foi criando assim, poucas chances foram de fato em direção ao gol, muitas foram para fora, mas pro torcedor que tá vendo aquilo, pô, ficou com o coração na boca, né? E não foi diferente, né? Não foi diferente, com um jogador a menos, vendo o Fortaleza buscando, acreditando na virada, e eu achei que a virada fosse acontecer. Pela intensidade, né, que o time colocou no final do jogo e não deu, né? Custou mais uma derrota. Então, assim, a temporada não é do Fortaleza. Assim, não é do Fortaleza. O que o Fortaleza tem que fazer, e assim, eu já falei aqui, e vários programas esportivos, vários comentaristas falam a mesma coisa. O Fortaleza vai ter que abrir mão de uma competição, pelo menos uma, e ver como é que tá o Campeonato Brasileiro. Se não melhorar, vai ter que abrir mão de tudo. Tem que abrir mão de tudo. Falei aqui, pô. O Vojvoda, ele poupou alguns jogadores. É claro que pela questão do cansaço também, de ter já feito um jogo pela Libertadores, mas também por uma gestão para jogar o jogo da volta. Né? Não é só uma questão de estou poupando porque os caras estão cansados. Não. Ele está fazendo essa gestão para colocar esses caras de novo ao longo da semana pela Libertadores. Agora, sim, é muito legal isso. Eu acho que o Fortaleza ele tem condições de, apesar de ser uma camisa tradicionalíssima, o Estudiantes, o fato do Vojvoda ser um técnico argentino, de conhecer como os argentinos jogam, por isso que eu acho que o Fortaleza tem uma bela chance, né? Não acho um absurdo, assim, eu não vejo assim, 90% Estudiantes, 10 Fortaleza. Eu vejo como 55 Estudiantes, 45 Fortaleza. Essa é mais ou menos a porcentagem que eu vejo de possibilidades do Fortaleza. Então, de novo, assim, por ter um técnico argentino que conhece, né, o futebol argentino, por isso que eu coloco essa porcentagem para o Fortaleza bastante alta. Eu não acharia um absurdo. Assim, o Estudiantes é favorito para jogar em casa? Sim. Mas se o Fortaleza eliminá-lo, não vai ser nenhuma loucura. Não vai ser algo que... caraca, né? Que loucura, que insanidade. Por exemplo, se o Tolima elimina o Flamengo, aí é uma loucura, porque assim, apesar do resultado magro, apesar do Tolima ter ameaçado o Flamengo no primeiro jogo, pelo time que o Flamengo tem, e não está jogando bem, é verdade, mas pelo time, pelo elenco,
É uma loucura você imaginar que o Tolima possa eliminar o Flamengo. E que pode acontecer, é possível, uma vitória de 1-0 apenas, né? Então é a mesma coisa, é diferente. Assim, o Fortaleza eliminar o Estudiantes, apesar da tradição e com todo respeito aos Estudiantes, eu não vejo como, nossa, que absurdo. Não, até pelo que foi a campanha do Fortaleza até este momento na Libertadores, de um início muito mal, e se recuperar, e se classificar, né? Primeiro jogo, empate, time bem organizado, bons jogadores, técnico argentino. Por todos esse contexto, eu acho que o Fortaleza pode passar. E se passasse, seria legal. Eu vou torcer para isso acontecer. Agora, em contrapartida, eu vou torcer para ser eliminado também. O coração dividido, né? Porque o Fortaleza precisa abrir mão de uma competição urgente, cara. Urgente, porque assim, a Copa do Brasil tá bem encaminhada. Isso aí não tem jeito de abrir mão, né? Fez 2-0 contra o Ceará no primeiro jogo. Esse daí não dá pra abrir mão. Então vai seguir. Não dá pra perder do rival, né? No jogo da volta. Dá pra ser eliminado. Não vai ser uma eliminação melancólica, né? Tem que ir pra vitória. Tem que ir pra se classificar. Mas é o que eu falei. Abrir mão de uma competição. Ver como é que se sai no Campeonato Brasileiro. E se não melhorar, abre mão de tudo. Tem que abrir mão de tudo. Assim, eu acho que o Fortaleza ele já passou da hora de se dar o luxo de olhar e falar, vamos com calma, vamos ver o que vai acontecer. Eu fiz uma reflexão nos últimos podcasts sobre o Fortaleza. Eu acho que o que a gestão está imaginando é que assim, no segundo turno, o Fortaleza necessariamente vai ter menos jogos para disputar. Mesmo que avance em todas as competições, necessariamente vai ter uma outra semana cheia e talvez nesse tempo vislumbre, ou eles também vislumbrem que, cara, a gente pode ir longe, mas a gente não vai chegar na final. Então, à medida que for avançando e sendo eliminado, fazendo a melhor campanha possível em todas nas competições de mata-mata, a gente vai ter mais tempo e a gente vai se recuperar. Talvez, eu imagino assim, se a diretoria de fato esteja fazendo esse planejamento, é um planejamento insano, de alto risco, né? Porque a gente está chegando no final do primeiro turno e o Fortaleza tem apenas 10 pontos, cara. Então, assim, é uma loucura. É uma insanidade isso, né? Então, se for esse tipo de planejamento que está sendo feito, cara, assim, é um planejamento deturpado e uma aberração. De verdade, assim, minha opinião é uma aberração. Porque já passou da hora da equipe olhar e falar, não, vamos abrir mão, né? Se esse jogo, de repente, sai com um empate, dá um chorinho. Mas, pô, tomar o gol da derrota praticamente no último lance do jogo, se é algo bizarro. Com um jogador a mais, quando o time tava com a volúpia, né, pra conseguir a virada, assim, é algo bizarro. Assim. Fica claro que a fase não é boa, o momento é horrível, e se eles não fizerem nada para mudar esse momento, vai continuar no mau momento. Eu sempre falo aqui, quando a coisa está muito boa, as boas vibes puxam o time para cima. Quando a coisa está muito ruim, puxa o time para baixo. E tá seguindo, puxando o Fortaleza para baixo, o Fortaleza está se afundando. E assim, sei não, se o Fortaleza chegar, por exemplo, tá? Assim, só no campo hipotético, Fortaleza chegar tá muito longe ainda, tá? Mas só porque é possível, é mata-mata, né? Se o Fortaleza chegar, por exemplo, numa semifinal de Libertadores e de Copa do Brasil, o Fortaleza vai ser rebaixado. O Fortaleza vai ser rebaixado. Chegar nesse ponto da temporada jogando 3 competições, semifinal de Copa do Brasil, semifinal de Libertadores, o Fortaleza vai ser rebaixado. Não vai dar mais tempo, entendeu? Não vai dar mais tempo, por isso que eu tô falando. Tem que abrir mão agora. Oitava de final, legal. Até umas quartas de final. Tá bom, vai. Chega umas quartas de final, legal. Mas se chegar numa semifinal, é que eu falo. Aí a gestão do elenco, a fase vai estar tão ruim, a gestão do elenco vai ser muito delicada, né? Não vai ter muita opção, a não ser poupar os jogadores por mata-mata. E aí o rebaixamento bate a porta, né? Eu digo assim, o rebaixamento já tá batendo a porta. O Fortaleza já é uma das equipes que estão virtualmente rebaixadas pela distância em pontuação. Pô, o Cuiabá, eu falei, 16 pontos. É o antepenúltimo colocado. Tem 6 pontos de vantagem pro Fortaleza. Assim, é uma vantagem absurda em ponto, cara. Assim, é um negócio insano. Insano.
Então tá bem no bom de passar. E eu acho que assim, os caras como gestores, enfim, tem que ser sangue frio nessa hora. Legal, o torcedor tá curtindo essa vibe, bacana, é dinheiro, dinheiro pra caraca, né? Enfim, briga aí pra passar pela próxima fase, ganhar uma premiação bacana, chega a janela do meio do ano, pode ser isso também, cara, assim, pode ser várias possibilidades, né? Talvez a gestão tenha pensando até dessa forma, né? Ó, vamos fazer o possível para passar para as quartas de final da Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil. Aí a gente ganha uma premiação gorda só por passar de fase nas duas competições e a gente usa esse dinheiro na janela do meio do ano para reforçar a equipe, para aí sim fazer um segundo turno estourado e sair dessa situação. Talvez seja isso. Mas você vê que a possibilidade da equipe brigar por uma Libertadores de novo, porque assim, disputa de título tá muito longe, né? Só o Fortaleza só volta a Libertadores no ano que vem se for campeão da própria Libertadores ou da Copa do Brasil, que tá muito longe, né? Campeonato Brasileiro, a menos que vença todos os jogos da segunda rodada, do segundo turno, né? É praticamente impossível. Praticamente impossível. Então, assim, se for essa estratégia também, esse planejamento, também é um planejamento meio insano, mas faz sentido pela questão do dinheiro, né? Ou é muita grana, a gente pode trazer reforços pontuais, de peso, para reforçar. E de repente até seguir nas 3 competições, se conseguir, né, engatar uma sequência de vitórias no Brasileirão, pode seguir sonhando com as 3. Pode ser também. Não sei, mas que eu acho que é uma estratégia muito insana porque o bonde está passando e o time está ficando, tá? Vamos encerrar falar de Atlético Goianiense e São Paulo, jogo muito louco também. O São Paulo que no jogo da Sul-Americana tomou 3 cartões vermelhos e dessa vez foi um caminhão de cartão amarelo, cara, impressionante. O São Paulo, a história do São Paulo com os cartões, né? O São Paulo sai na frente com um gol de pênalti, Luciano, pênalti absolutamente indiscutível, né? Assim, o que é importante destacar é o Luciano, né? Fez gol contra a Católica, agora fez os 2 gols nessa vitória contra o Atlético Goianiense, né? Então é importante o momento do Luciano, que tem o São Paulo que tem o Caleri como seu principal centroavante goleador, você ter uma opção, né, de um outro jogador também para ajudar o Caleri, para ser o desafogo, para fazer gols, pô, isso ajuda demais o São Paulo, porque coloca o São Paulo de volta a umas equipes que vão conseguir necessariamente fazer um gol por jogo, porque tem 2 caras de qualidade que vão pôr a bola para a rede. E esses caras dividindo, de repente o Caleri fazendo pivô, chamando a marcação, deixando o Luciano livre, porque isso já até acontecia, até era possível de acontecer, mas o Luciano não estava numa fase boa, não estava fazendo gol. Algumas vezes era até meio fominha, né? Ele comprometia alguns ataques do São Paulo, naquele desespero dele de desencantar. Agora que ele desencantou, pô, ele pode ajudar demais. Ele pode chamar uma marcação em alguns momentos do jogo e deixar o Caleri livre, ou vice-versa. O Caleri pode chamar uma marcação e deixar o Luciano livre. É uma perspectiva interessante, né? Pro Rogério Ceni, pro futuro da temporada aí do São Paulo, porque, né, o São Paulo tá sofrendo já sofreu com lesões, agora tá sofrendo com suspensões em virtude. Não, o São Paulo na próxima semana eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer com o São Paulo na próxima semana. Sul-Americana tem 3 desfalques certos, né? Campeonato Brasileiro vai ter um monte que tomou um caminhão de cartão amarelo, né? Primeiro lance, o gol foi de penalidade, né? Foi o cara, o Baralha, tava tentando lembrar o nome dele. Cara, o Baralhas meteu a mão na bola, cara. Foi uma defesa de goleiro, ali é indiscutível, né? Indiscutível. O próprio jogador, os jogadores do Atlético não falaram nada, porque ali foi escandaloso, né? Ele tava caindo ao chão e assim, se a bola bate no braço de apoio, quando o jogador tá indo ao chão, a gente discute, cara, assim, como é que o cara vai tirar o braço de lá, né? O braço de apoio, ele vai cair no chão, mas o outro braço não, né? Ele tava com o outro braço
aberto de forma muito escandalosa, e aí não teve como defender, o Luciano foi lá, guardou, até parecia que, para quem viu o jogo, podia imaginar, pô, o Caleri vai pedir para bater, né? Mas eu acho que em virtude do que aconteceu recentemente, né, de ter perdido a penalidade e custado a vitória do São Paulo, acho que o Caleri deixou pro Luciano mesmo, tava confiante, pediu para bater e foi lá e fez, né? O Reinaldo não tava no jogo, então ele foi lá e fez, guardou 1-0 São Paulo. Não deu muito tempo pro torcedor São Paulino comemorar, tá? Logo em seguida o Atlético Goianiense teve um pênalti ao seu favor, tá? E aí, assim, um lance muito tumultuado, tá? Muito tumultuado porque chegou no lance da marcação da penalidade, houve um gol, tá? Aconteceu o gol, deixa eu só ver se eu consigo puxar quem fez o gol. Ramon, né? Ramon, ele fez o gol de cabeça e o árbitro, e assim, foi meio bizarro porque parece que o árbitro deu gol, depois ele voltou atrás, ele marcou a penalidade, assim. É bizarro, porque se houve falta no lance e o gol aconteceu, dá a vantagem do gol, né? Mas não, ele parece que ele deu o gol e depois voltou atrás e aí, pelo que eu vi depois, né? Ele disse que ele apitou antes da bola entrar, né? Ele apitou a penalidade antes da bola entrar, por isso que ele teve que marcar a penalidade. Porque assim, querendo ou não, os jogadores do São Paulo que ouviram o apito, eu acho que assim, tempo de reação não ia mudar muita coisa, tá? Porque foi um lance muito rápido. Mas os jogadores do São Paulo que ouviram o apito pararam, né? É uma fração de segundos. Tá? Uma fração de segundos. No máximo teve um segundo aí de tempo do apito, no máximo, tá? Eu acho que houve menos de um segundo, mas enfim. Do apito da marcação da penalidade até o gol. Até a cabeçada que culminou com o gol. Mas enfim, isso atrapalha um goleiro, por exemplo. Né? A reação do tempo de um goleiro é fração de décimos de segundo. Né? O apito pode ter tirado a concentração e comprometido. Pode, né? Pode. Aí, imagina se o Marlon Freitas perde a penalidade, a loucura que ia ser, né? A reclamação que ia ser. Então, lambança da arbitragem, né? Lambança da arbitragem, foi lá, o Marlon Freitas fez, bateu, guardou o dele, 1-1, e depois o Luciano consegue fazer o segundo gol, belo gol, aliás, hein? Belo gol que fez o Luciano, tá com confiança em dia. Eu falei assim, o bacana pro Rogério Ceni é isso, assim, o Luciano desencantou, e não foi como, por exemplo, se pegar o rapaz do Palmeiras, o Rafael Navarro, né? Que fez um monte de gol na Libertadores e no Brasileirão ele não consegue fazer gol. O Luciano fez gol na Sul-Americana e fez gol no Campeonato Brasileiro também. Ele desencantou mesmo, desencantou de vez. Né? Então é importante isso, assim, o Rogério Ceni, que tem muitos desfalques, né? Não só vive tendo problema de lesão, jogadores agora suspensos, ganhar essa possibilidade de ter mais um jogador goleador, defensivamente vai ser um terror, assim. Não sei o que o Rogério Ceni vai fazer. Questão de zaga, o Rogério Ceni vai ter que fazer algum milagre ali, vai ter que mudar jogador de posição, vai ter que fazer alguma coisa. Agora no ataque, pelo menos, ele ganha mais uma peça, e uma peça importante, que pode ajudar muito o São Paulo, né? Nessa corrida, nesse objetivo dele de uma vaga direta na Libertadores, que já não é mais o objetivo principal, né? É claro hoje que o objetivo principal são as Copas, né? Uma das competições, pelo menos para o São Paulo ganhar um título, voltar a ganhar um grande título, acho que fica claro isso hoje, mas para ele seguir brigando e competindo no Campeonato Brasileiro, para eventualmente, no pior cenário, ele poder voltar à Libertadores no ano que vem, é importante, né? É uma peça interessante. Agora, que o Rogério está fazendo um trabalho assim, da gente tirar o chapéu pelos problemas que ele está tendo, assim, a gente tem que tirar o chapéu, porque a equipe do São Paulo está numa crescente, né? Passou por um momento meio uma tiriça ali, o Rogério fazia as mudanças, a galera pegava no pé e o time mudou a postura. Eu acho que assim, a coisa que mais tem que se destacar no São Paulo, né, é a postura da equipe, né? É um time muito raçudo, é um time que muito brigador. É óbvio que assim, alguns excessos eu acho que da arbitragem sim,
Mas esse reflexo dessa quantidade de cartões que o São Paulo tomou em 2 jogos não é por acaso. É pela mudança de postura do elenco do São Paulo, né? De um time mais aguerrido, de um time mais brigador, de um time que chega forte, que chega junto, que era a tal da apatia que o Rogério Ceni falou até inclusive no começo da temporada, de um time apático, cara. Um time apático, assim, um time que perdia e tanto faz quanto tanto fez. Hoje não. Nessa altura da temporada, o São Paulo mudou a postura totalmente, assim, de um time apático para um time que vai brigar, vai competir, vai para discussão, né? Vai para o calor do jogo. Era isso que o torcedor tanto cobrava, assim, óbvio que o torcedor cobra títulos, mas a grande, não sei se a grande maioria, mas muitos torcedores olhavam o São Paulo e falavam, cara, assim, é decepcionante, cara, assim, é desanimador ver o time do São Paulo, que perde jogo, os caras saem de cabeça baixa, alguns saem até de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido, agora não. É um time, pô, próprio jogo contra o Palmeiras, o segundo jogo, eu falei aqui, algumas confusões ao segundo jogo da semana, no caso, né? Foi o primeiro jogo da Copa do Brasil. O São Paulo em algumas confusões com alguns atletas do Palmeiras, que eu falei, isso pode ter sido importante para o Palmeiras não ter tempo de parar, de respirar, de pensar, calma, vamos voltar pro jogo. E os caras armando confusão, discussão, armando não, né? Mas, pô, dá uma chegada ali, já bate boca. Por quê? Pro jogador do Palmeiras não voltar pro jogo, né? Não voltar pro jogo, no caso de cabeça fria, que é o que os caras precisam para marcar, né? Porque esse time do Palmeiras de cabeça quente a gente viu, é caótico, né? Vai todo mundo para cima, chuta, mas ninguém tem precisão. Então, o São Paulo fez muito disso, né? Se bem que aquele jogo o Palmeiras ofereceu pouco perigo, mas o São Paulo jogou muito. Mas essas confusões, essas discussões, né? E não só discussão assim, entre atletas, mas do jogador chegar junto, eu falei, ter mais pegada no jogo, de ter muita intensidade, esse reflexo em cartões do São Paulo se deve muito a essa postura do time. Então, assim, tem dois lados, né? Que o torcedor hoje pode olhar para o time e falar, tanto dentro quanto fora de casa, essa equipe do São Paulo ela vai brigar, ela vai competir. Né? Ela não vai ser uma equipe que em casa vai jogar muito, porque está do lado do seu torcedor, e fora não. Hoje é uma equipe que vai para fora de casa, e isso pode ser importante no segundo jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. É uma equipe que fora de casa vai brigar. Ela vai competir. Né? Ela mentalmente é uma equipe que entra pro jogo agora se pilhada, né? Pilhada. Isso está custando caro em termos de suspensão. Eu falo, alguns excessos da arbitragem, de fato. Aquele jogo da Sul-Americana, por exemplo, que eu vi muita gente, pô, a arbitragem foi excessiva, pegou pesado, mas assim, é que o que eu falo, o jogador, ele sabe que a arbitragem, e não só na arbitragem sul-americana, mas na arbitragem brasileira também acontece. Mas, cara, assim, sabe que naquela altura do jogo, né, com 2 expulsos, você tem que tomar um certo cuidado na forma como você vai chegar nas jogadas, né? Na forma como você vai pro enfrentamento com o adversário. Assim, é o que eu falo, assim, cabe também a experiência do jogador. E faltou pro São Paulo a experiência naquele jogo. Porque, foi prejudicado? Tudo bem, pode até ter sido prejudicado. Mas falta a experiência, né? De você olhar e falar, cara, o árbitro, de repente, assim, você tá se sentindo prejudicado, olha e fala, cara, o árbitro tá sendo mais rigoroso com a gente do que com outro time. Então vamos pegar leve, né? Vamos pegar leve, nas chegadas pelo menos, né? Na disputa de bola. Pegar um pouco mais leve. Né? Não chegar junto, não chegar tão duro. Às vezes o adversário tá batendo. Eu vou bater de volta, eu não sou besta. Mas, pô, você olha o que está acontecendo. Você toma 3 jogadores expulsos, é o que eu falo. Bem, a arbitragem prejudicou. Eu acho que, minha opinião, prejudicou. Agora, não deixo de criticar também os jogadores do São Paulo, que pra mim faltou experiência, né? De cara, o árbitro já tá comprometendo, né? Vamos, ainda mais o Rogério Ceni, campeão de Libertadores, campeão de Sul-Americana também. De olhar e falar, cara, gente, vamos com calma, né? O árbitro, ele tá comprometendo, ele tá sendo rigoroso com a gente, né? Vamos tomar um certo cuidado. E aí, cara, foi prato cheio.
A arbitragem manteve simplesmente o mesmo critério. Se foi competente ou não, é outros 500. Mas manteve-se o mesmo critério. Por isso que houveram 3 expulsos. Tirando o lance do Nestor que deu o pisão, né? Mas a arbitragem foi coerente com aquilo que já estava fazendo. E aí é o que eu falo. Cabe o jogador com a sua experiência, e ainda mais o Rogério Ceni como treinador, com a experiência que tem, ele olhar e falar, cara, né, vamos dar uma segurada porque a arbitragem está comprometendo. E eu já falei aqui, pro jogo da volta, pelo Rogério Ceni ter se manifestado, pode ser que venha um técnico que agora, tá falando que a gente prejudicou, agora você vai ver o que é ser prejudicado. Pode ser que venha um técnico que é panelinha, né? É panelinha, eu falei isso ontem. Então, ganha, assim, coisas boas e coisas ruins, né? Falando de São Paulo, para finalizar falando de São Paulo, né? E fechar o podcast hoje, que já tô... Falei que queria gravar meia hora aqui no máximo e já passei. Mas coisas boas e ruins, muitos desfalques, né? Continua tendo problema também de lesão. A coisa boa é a atitude do elenco. Mas essa atitude tem que ser dosada, né? Tem que ter um limite. Porque esse excesso de atitude está custando muitos cartões. E, de novo, não vou entrar no campo da discussão se os cartões foram justos ou não. É o que eu falo. A arbitragem pode ser ruim, e pode ter sido ruim nesse jogo também, mas manteve-se o mesmo critério. O critério da ruindade, mas manteve-se o mesmo critério. Por isso que eu digo, o jogador, o Rogério Ceni, principalmente, tem que olhar e falar, cara, os caras estão pegando pesado, né? Vamos diminuir. Só que às vezes o Rogério fala, pô, o time tá jogando com vontade, eu não posso pedir para eles tirarem vontade, né? É uma encruzilhada, mas aí se ele quer ser um grande treinador, esse é o papel dele, né? Esse é o papel dele como gestor, de olhar e falar assim, gente, não vamos perder a intensidade, mas vamos tomar um certo cuidado em alguns jogos, né? A arbitragem tá pegando pesada, tá? Os caras estão sendo muito criteriosos. E, de novo, assim, pode ter sido criterioso demais, pode ter sido ruim demais, mas o critério foi o mesmo. O critério da ruindade foi o mesmo. Por isso que houveram tantos cartões amarelos. Isso pode comprometer a temporada do São Paulo. Essa semana, a próxima semana, eu falei, a próxima semana de São Paulo eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que o Rogério Ceni vai fazer, né? Tanto em Sul-Americana, pro jogo contra o Palmeiras é outra história. Mas tanto Sul-Americana quanto o Campeonato Brasileiro pode ser uma semana difícil. De novo, se somar que a arbitragem vai entrar para de fato sim aí prejudicar, aí pode ficar ainda mais complicado, né? Então é isso, gente. Finalizar por hoje, falei, estamos estendendo demais. Vou fechar o podcast hoje. Tem mais um jogo ainda da rodada, tá? A rodada termina na segunda-feira, noite da segunda-feira. Bragantino e Botafogo, né? Situação complicada para o Luiz Castro, depois de uma derrota aí para o América Mineiro. Não se sabe, né, como é que tá ali, questão de vestiário, né? Boatos de que pode ser que o treinador perdeu o elenco. Eu não sei, cara. Assim, eu acho que o Botafogo hoje é um clube que tem dono, é uma gestão profissional. Então, se é uma gestão profissional e possa ter desavenças do treinador com o elenco, aí eu quero ver o profissionalismo do John Textor, de cobrar o elenco. Porque não dá para mandar o Luiz Castro embora. Desculpa, né? O cara chegou para remontar esse elenco, para levar o Botafogo, e ele brigou para trazer o Luiz Castro, porque ele ia pro Corinthians, né? Então, assim, vai ter que bancar o cara. Espero que isso aconteça. Enfim, tem mais esse jogo. E à medida que a semana... Não sei se eu gravo amanhã, vamos ver se a gente tem tempo. Mas à medida que foram acontecendo aí no meio da semana, jogos de Libertadores, de Sul-Americana, a gente vai comentando dia a dia. Semana cheia, né? Muita expectativa aí para alguns jogos. E vamos acompanhar o máximo que der e comentar o máximo que der. E, repito, ao longo dos dias a gente vai voltando e vai comentando esses jogos, tanto de Libertadores quanto de Sul-Americana. É isso, gente. Por hoje, agora sim, encerrar. Forte abraço para todo mundo. Ótima semana a todos e até a próxima. Tchau.